Fala galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Pedro da Engeral Channel. E hoje, dando continuidade à nossa nova série de vídeos no canal, conhecendo componentes eletrônicos, hoje nós iremos falar sobre capacitores. O que é um capacitor, as funções dos capacitores, tipo de capacitores, simbologia dos capacitores, unidade de medida dos capacitores, descobrindo um capacitor e como escolher um capacitor para o meu projeto, para o seu projeto. Então, fiquem ligadinhos aí, assista até o final, inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos, curta e comente aí embaixo o que você está achando dessa nova série do canal, tá bom? Vamos lá! O que é um capacitor? Capacitores são dispositivos utilizados para armazenar cargas elétricas. Existem diversos formatos e capacitâncias. São formados por dois terminais separados por um material dielétrico. Esse material dielétrico é o material isolante. Então eles são separados por material dielétrico isolantes. Os capacitores são utilizados em diversas aplicações tecnológicas, né? Quando ligados a uma diferença potencial, um campo elétrico forma-se entre suas placas, fazendo com que os capacitores acumulem cargas em seus terminais. A função mais básica do capacitor é a de armazenamento elétrico, como eu disse anteriormente, né? Durante as descargas, os capacitores podem fornecer grande quantidade de carga elétrica para o circuito. Além de sua função mais fundamental, os capacitores podem ser usados para implementar temporizadores, retificadores de corrente elétrica, filtro de linha, estabilizadores e etc. Quais são os tipos de capacitores que a gente encontra no mercado, né? Capacitores eletrolíticos contêm finas camadas de alumínio envolvidas em óxido de alumínio e embebidas em eletrolitos líquidos. Capacitores de poliéster são um tipo de capacitor bastante compacto, formado por uma folha de poliéster e alumínio. Os capacitores de tântalo têm uma vida útil mais longa. Usa como dielétrico o óxido de tântalo. Esse aqui é o capacitor eletrolítico, certo? Aqui, ó, capacitor eletrolítico. O capacitor de poliéster é esse, tá bom? E o capacitor de tântalo é esse. Existem também outros tipos de capacitores mais comuns também. Os de óleo foram os primeiros tipos de capacitores. E assim como os capacitores de papel deixaram de ser usados por serem poucos práticos ou confiáveis, na verdade, né? Existem também os capacitores variáveis. Como existem também os resistores variáveis, existem também os capacitores variáveis. Os capacitores variáveis são os trims, certo? E são os que possuem válvulas capazes de controlar a distância entre as placas ou sua área de contato, largamente utilizado em aparelhos valvulados, como rádio e televisores. Existem também os capacitores cerâmicos, feitos em um formato de disco, são formados de placas condutoras que envolvem um meio como um papel, vidro ou ar. Esse é um capacitor de óleo, certo? Esse é um capacitor variável, no caso trimmer, e os capacitores cerâmicos é esse daí. Vamos entender um pouquinho também da simbologia de capacitores, certo? Aqui nós temos o símbolo do capacitor geral, né? Se você vê algum circuito elétrico, um símbolo desse aqui é um capacitor. Ele significa um capacitor, certo? Nesse caso aqui ele não tem polaridade, tá bom? É um capacitor de símbolo geral. Existem outros símbolos também, como esse, que esse também é comum. Ele representa o eletrodo externo, né? Capacitor com a representação de eletrodo externo. Esse aqui é o capacitor de passagem, capacitor eletrolítico não polarizado, tá bom? Esse aqui é a forma geral também. Existem também os capacitores polarizado. Esse é o símbolo geral, tá bom? E os capacitores também eletrolítico polarizado, se desejar o retângulo pode ser cheio. Então assim, existem duas formas de representar. Então aqui é o capacitor polarizado e esse também é o capacitor polarizado. Existem outras formas também, tá bom? Aqui nós temos o símbolo também do capacitor variável, esse aqui. Esse aqui não tem polaridade.
Esse aqui é o capacitor variável com representação do eletroduto externo, certo? Aqui é o capacitor com ajuste pré-definido, tá bom? E aqui é o capacitor variável com duas armaduras móveis. Nota C1 igual a C2. Então, dois capacitores com armadura móvel. Aqui nós encontramos a simbologia também do capacitor polarizado variável não linear, dependente de temperatura. Capacitor polarizado variável não linear, dependente de tensão. E o capacitor variáveis com acoplamento mecânico, né? Então aqui é a simbologia dos capacitores. E aqui nós iremos ver a unidade de medida. A unidade de medida dos capacitores é farad, que corresponde à capacidade de carga em energia elétrica de um componente. Farad pode ser dividido em múltiplos da escala decimal, onde cada decimal possui um nome, como pode ser observado na imagem ao lado, certo? Aqui a imagem ao lado. Pode ser submúltiplos, como a gente pode ver aqui. Um farad é muito grande, então são usados seus submúltiplos. Os mais comuns são nessa região: o milifarad, um microfarad, nanofarad e picofarad. Geralmente nós encontramos capacitores nessa zona aqui, certo? Aí vocês fazem uma pergunta: os capacitores têm polaridade? Sim. Alguns capacitores têm sim a polaridade. O exemplo mais comum é dos eletrolíticos polarizados. Existem também eletrolítico não polarizado, tá bom? Como descobrir a polaridade do capacitor eletrolítico? Na imagem ao lado, essa imagem aqui, vê os traços que indicam o lado negativo. Aqui, ó, esse lado aqui é o negativo, né? Do capacitor. Então basta ligar o negativo e o positivo dos terminais corretos e pronto. Então, como mostra aqui, ó, aqui essa faixa branca é a parte negativa do capacitor eletrolítico. Fique atento, se você inverter a polaridade do capacitor, ele vai vazar ou vai explodir, como mostra na figura aqui ao lado, como essa figura aqui ao lado. Esse capacitor eletrolítico, né, como dito anteriormente, ele é fabricado por material duas placas, né, coberto por um material dielétrico, que no caso seria esse papelzinho aqui, tá bom? Então aqui ele foi estourado e essa placa aqui deixou de funcionar, ou somente na troca desse capacitor ele volta a funcionar. Como escolher um capacitor para o meu projeto? Quando for escolher um capacitor para o meu projeto, para o seu projeto, você precisa prestar atenção em 3 pontos principais: a capacitância, a tensão máxima e o tipo de capacitor. Por que o tipo de capacitor? Porque no mercado existe uma variedade muito grande de capacitores. Então, visto que seu projeto ele precisa ter uma maior eficiência, então você tem que escolher um tipo de capacitor que adeque mais à sua realidade, ao seu projeto, tá bom? A capacitância ela é a capacidade de armazenamento de carga elétrica. Vai depender do seu projeto também. Se você precisa um maior número de armazenamento de carga, você não precisa tanto, vai depender do que você está procurando, né? E a tensão máxima é a tensão máxima suportada pelo capacitor quando submetido ao carregamento. Como podem ver, a tensão máxima ela vem gravada no corpo do capacitor, como também vem gravada a capacitância, tá bom? Então assim, por exemplo, nesse exemplo aqui, 16 volts, você pode usar ele nessa faixa de 0 até 16 volts tranquilamente. De 0 a 5 volts, como está marcado aqui, ou até mais, até 12, 14 volts, você pode usar ele tranquilamente. Se você usar 16 volts, a diferença de potencial entre os terminais, já é meio que ele está trabalhando como o máximo dele, né? Se você passar isso, com certeza ele vai estourar ou vai explodir o capacitor. Então, ele vai ser danificado. Então, sempre usar de acordo com a tensão máxima do seu componente. Entre os terminais, né? De 0 até 16 volts é permitido nesse exemplo desse capacitor. Se fosse um capacitor de 32 volts, no caso, né? Você poderia usar de 0 até 32 volts, certo? Então foi isso. Falamos um pouco sobre os capacitores e qual a função dele, como escolher o capacitor para o nosso projeto. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho
para receber todas as notificações. Lembrando, toda quarta-feira vai sair um vídeo novo sobre conhecendo componentes eletrônicos. Desta vez nós falamos sobre capacitores.